dos maiores centroavantes da história da França, nasceu no Marrocos. Just Fontaine é natural de Marrakech, nascido em 18 de agosto de 1933. Fontaine começou sua carreira no União Sportive Casablanca, onde estreou profissionalmente em 1950. Em 1952 ele ganhou a Liga Marroquina, e ajudou o clube a ganhar a Copa dos Campeões do Norte da África. Seu grande desempenho chamou a atenção de clubes franceses. No futebol marroquino ele deixou anotado mais de 60 gols. Em 1953 se transferiu para o Nice, que ganhou a disputa com outros clubes franceses que também queria a jovem promessa. Já na sua primeira temporada ele se destacou e foi campeão da Copa da França pelo Nice na temporada 53-54. Foi nessa época que ele estreou pela seleção francesa. Nessa época Marrocos ainda vivia sob domínio francês. Em sua estreia com o time, em 17 de dezembro de 1953, marcou um gol de chapéu numa vitória esmagadora de 8-0 sobre a seleção de Luxemburgo. O jogo era o último válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1954, mas o jovem acabou não convocado para o Mundial da Suíça. Em 1956 Fontaine conquistou o campeonato francês junto com o Nice, e foi contratado pelo Reims, time que acabará de perder o craque Copa, que tinha ido ao Real Madrid. No Reims ele se consagrou de vez e virou herói e ídolo do time. Ele não disputou as eliminatórias para a Copa de 1958, mas mesmo assim acabou convocado para o Mundial realizado na Suécia. A estreia no Mundial da Suécia não poderia ser melhor, atuando com sua dupla de ataque no Reims, Roger Piantoni, juntamente também de Raymond Kopa, marcou 3 vezes em uma vitória em que os franceses viraram 2 vezes a partida. Contra o Paraguai, o jogo terminou 7-3. A primeira fase encerrou-se com outros 3 gols de Fontaine, os 2 franceses na derrota de 3-2 para a Iugoslávia e 1 na vitória por 2-1 sobre a Escócia, resultado que garantiu a classificação francesa. Veio o mata-mata e Fontaine marcou 2 gols na vitória por 4-0 sobre a Irlanda do Norte, pelas quartas de final. Nas semifinais, marcou uma vez. Recebeu passe preciso de Copa, chegou antes de Bellini, driblou Gilmar e concluiu para as redes vazias, no que foi o primeiro gol que o Brasil levou na Copa. O Tento, o seu 9º no torneio, empatou a partida, mas os brasileiros conseguiram impor seu domínio, forçando os meias franceses a ficarem recuados na defesa, deixando poucas chances para Fontaine marcar mais. A França foi derrotada por 5-2 e disputaria o 3º lugar contra a rival Alemanha Ocidental. A defesa adversária, cometendo falhas infantis de marcação durante toda a partida, colaborou para que o Kopa e Marian Wisniewski enchessem Fontaine de bons lançamentos. O atacante marcou 4 vezes na partida, terminando a Copa somando 13 gols. Fontaine é desde então o jogador que mais gols marcou em uma única Copa do Mundo. De volta ao Reims após a Copa, Fontaine continuou brilhando. Como campeão francês o Reims disputou a Copa dos Campeões da Europa. Com os gols de Fontaine o Reims chegou à final que seria disputada contra o Real Madrid. Os espanhóis levaram a melhor na disputa, porém, Fontaine foi o artilheiro da competição com 10 gols, ficando à frente de Puskás e de Stéfano. A temporada 59-60 viu-o jogar ao lado de Raymond Kopa, que voltava do Real. Ambos repetiram no clube o trio que fizera sucesso na Copa do Mundo de 1958, com Roger Piantoni, conseguindo novo campeonato francês. Fontaine terminou também como artilheiro, mas afastado dos gramados desde março de 1960, fraturou a tíbia e o perônio da perna direita em jogo contra o Sochaux. Essa lesão fez com que Fontaine nunca mais fosse o mesmo. Ele acabou perdendo a Eurocopa de 1960, e em 1962 jogou apenas uma partida no Mundial. Nesse mesmo ano ele resolveu encerrar a carreira precocemente pois não conseguia mais jogar devido às sérias contusões. Mesmo assim, ele encerrou a carreira com espantosos 30 gols em 21 jogos pela seleção francesa. Fontaine é certamente o maior jogador marroquino da história, mas infelizmente questões geopolíticas impediram que ele pudesse brilhar com a camisa de seu país. Mesmo assim, ele conseguiu eternizar seu nome no futebol mundial, e seu recorde de gols em Copas do Mundo continua inatingido até hoje.